Espaço Viver Bem. Oferecimento Vila Flora. Mais do que viver é conviver. Mais um quadro Viver Bem, oferecimento do Vila Flora, um bairro planejado feito para você a 5 minutos do Campolim. Hoje a gente vai falar sobre o Dia Mundial de Atenção ao Diabetes, que é celebrado mundialmente no dia 14 de novembro, que seria essa sexta-feira. Como não teremos programa na sexta, afinal somos de segunda a quinta-feira, vamos antecipar para segunda-feira para fazer esse bate-papo e essa reflexão com você, ouvinte, seja homem ou mulher, seja jovem ou da melhor idade, porque o diabetes cada vez mais vem acometendo as pessoas sem se preocupar com a idade. Quem vai falar com a gente ao vivo do estúdio é o Dr. Camilo Saraiva, ele que é médico, já esteve com a gente, é da clínica Oxicenter e muito gentilmente topou vir falar com você, ouvinte, sobre esse tema tão importante. Dr. Camilo, boa noite, seja bem-vindo ao Na Noite Ipanema mais uma vez. Boa noite, obrigado por receber a gente aqui de novo, sempre bom a gente poder estar aqui com esses seus ouvintes maravilhosos aí da Ipanema, poder transmitir um pouquinho de informação para todo mundo. Isso que é importante. Doutor Camilo, vocês vão marcar essa passagem do dia 14 de novembro com um evento, né? Seria uma atividade muito legal que vai acontecer ali no Parque Campolim, na pista de caminhada, como é popularmente conhecido o Parque Carlos Alberto de Souza, e lá haverá aferição de pressão arterial, o controle de glicemia do diabetes, e será um evento muito bacana. Eu queria que você falasse sobre esse evento, mas mais do que o evento que acontece no sábado, a reflexão que o diabetes tem que causar, não só para as pessoas prevenirem, mas a partir do momento que forem diagnosticadas com, ou que tiver alguém na família com o diabetes, a atenção ela tem que ser redobrada, porque é uma doença que machuca e machuca muito, literalmente, né? Sim, é verdade. O diabetes é uma doença silenciosa, né? Então ela vai prejudicando a pessoa aos poucos, ela vai, né, entre aspas, comendo por dentro, até começar a causar problemas e a gente perceber, né? Então é muito comum passar-se muitos anos da pessoa tendo diabetes e não tendo o diagnóstico. E a grande conscientização, o ponto todo do evento é exatamente isso, conscientizar que o diabetes é uma doença que tem que ser diagnosticado o mais cedo possível e principalmente que é uma doença que pode ser prevenida com hábitos saudáveis, com qualidade de vida, você consegue diminuir a chance de você ter. A carga é genética, uns têm mais, outros menos, mas você consegue prevenir, retardar e diminuir todos os impactos que o diabetes pode trazer. Inclusive nós temos esportistas, atletas de alto rendimento que convivem com o diabetes, né? Que tomam sua insulina e praticam Sim. suas atividades regulares, ou seja, é uma doença que se for bem tratada, se for acompanhada por especialistas, ela pode não trazer tantos problemas. E doutor Camilo, eu queria que o senhor falasse que hábitos são esses, né? Maneirar um pouco na boca, já é um bom início? Com certeza. Alimentação e atividade física são os principais, isso não só para o diabetes, mas quase para qualquer doença. A gente já tem um monte de trabalho hoje que até para câncer isso é um fator protetor, né? A grande questão é assim, para o diabetes você não só para prevenir, mas depois que você fez o diagnóstico, você ter esses hábitos são melhores. Então uma dica que eu sempre dou para todo mundo, que as pessoas até estranham, falam, nossa, eu nunca tinha ouvido falar isso. Mas, por exemplo, não passar mais do que 1 hora da hora que você acorda para você fazer a tua primeira refeição. Opa! Isso é uma coisa que a gente não presta muita atenção. Hoje às eu vezes fiz isso. sai correndo pro trabalho, não presta atenção, não come, e aí você continua fazendo aquela curva de consumo de glicemia que você passou 8, 9 horas fazendo durante a noite, né? E começa a ter uma produção de um outro hormônio que chama glucagon em excesso, isso dificulta depois a insulina, aí a hora que você come você tem um pico muito grande e esses picos grandes são os que propiciam aí as deficiências de glicemia e de insulina. Luizinho, hoje eu fiz certinho, eu acordei 6h40 da manhã e a primeira refeição foi um pastel de feira e uma garrafa 11 horas da manhã. Tá bem pra caramba. E aí um pudinzão depois, né? Um pudinzão depois do Lelis, tá fácil a vida. Bom, são pequenos hábitos que podem fazer uma diferença enorme no futuro. Com certeza. Esse temor das pessoas com o diabetes
diabetes, por conta da insulina diária, isso tudo é mais do que um tabu, é uma realidade? Hoje as pessoas têm dificuldade em aceitar, mesmo depois que diagnosticadas e que têm essa doença e que precisam se cuidar? Infelizmente ainda tem. Infelizmente as pessoas ainda acham que a partir do momento que diagnosticou, nossa, acabou a minha vida. E não é bem assim. Cada vez mais a gente tem mais tratamento, mais prevenção, mais coisas para fazer, mais drogas novas. Então, insulina, a gente fala de insulina, o que as insulinas evoluíram nos últimos 20 anos é uma coisa de louco. Então, tem vários tipos hoje que você ajusta para cada tipo de paciente, para cada hábito de vida. Você falou dos atletas, eles conseguem ter rendimento de alto nível, como você falou, convivendo com diabetes. Diabetes é isso, uma doença que tem que ser convivida com ela, como eu falei, é uma doença silenciosa, que se você não cuidar, você não vai perceber, mas ela tá te minando. Mas se você conseguir conviver e controlar adequadamente, você vai morrer de outras causas com 120 anos de idade e não vai ser o diabetes que vai te causar nenhum problema. Muito bacana. Dr. Camilo Saraiva, médico da clínica OxyCenter, aqui conversando com a gente. Dr. Camilo, eu queria que você falasse um pouquinho então sobre a estrutura que a OxyCenter oferece, principalmente para as pessoas que sofrem do chamado pé diabético, né? Que é um problema que acomete parte desses enfermos que não fizeram o tratamento da maneira que deveriam, né? Sim, infelizmente no Brasil a gente tem estatísticas um pouco vagas, mas a gente sabe que até 20% dos diabéticos podem chegar a ter um quadro como um pé diabético, né? Não é só no pé, mas em outros locais. O diabetes vai com o tempo minando a circulação, vai diminuindo essa circulação periférica e a pessoa começa a perceber, principalmente pernas e pés, gradativamente perda de pelos, perda de sensibilidade. E com o tempo ela começa a perceber que ela tem feridas que às vezes ela não percebe, uma pedrinha no sapato ela não percebe e fica o dia inteiro em cima ali, faz um furinho e depois não cicatriza mais. Né? Esse é o problema. Esse é o grande problema. Com a alimentação adequada, curativo, antibiótico quando necessário, curativo adequado também, né? Que a gente pensa curativo só como uma gaze, um band-aid, um esparadrapo, né? E não, tem curativos especiais, curativos mais adequados para cada ponto da ferida, né? Para cada estágio dela. E você pode lançar mão também da oxigenoterapia hiperbárica, que eu brinco, eu falo que é a cerejinha do bolo. A hora que você está fazendo tudo isso junto, né? Curativo, antibiótico, às vezes se precisar, porque não cirurgia, para limpeza, e hiperbárica, você tem uma evolução rapidíssima, às vezes paciente que tinha uma ferida já há anos, em semanas ele consegue fechar essa ferida. Fechar a ferida, que é uma baita de uma vitória, não só para o paciente, mas para toda a família que sofre junto. Sim. Doutor Camilo, eu queria então que você reforçasse o convite para dia 15, sábado, 9 horas da manhã, lá no Parque Campolim, para participar dessa atividade. O parque é maravilhoso, é uma atividade para toda a família. E para a pessoa fazer esse teste da glicemia, ela precisa estar em jejum? Como é que faz? Não, o ideal é que não esteja, para você conseguir perceber bem como é que ela está ficando. Tá? O pessoal que acordava 9 da manhã, se imagina que ele jantou às 8 da noite do dia anterior, ele vai chegar lá, provavelmente vai estar normal ou baixa a glicemia dele. Então, o conselho é, alimente-se normalmente como você costuma fazer, nem a mais nem a menos, e vá, e na hora a gente vai perguntar lá quanto tempo tá da alimentação e fazer o teste. Mas a alimentação também é normal, não é uma feijoada logo cedo, né? Não. Alimentação normal. É, a cabecinha ali, ó, não nega, né? Nossa, feijoada 9 horas da manhã de sabadão, tem história. Churrasquinho, cerveja, né? Não já pode, de sexta-feira, já vem emendando, né? Bom, doutor Camilo, eu queria agradecer mais uma vez e a dica do nosso Viver Bem, então você já deu no início da entrevista. Quando acordar, não ficar mais do que 1 hora sem se alimentar. Isso, essa é a principal dica. Só, desculpa, falando do evento, quem quiser participar, não precisa ser diabético, não é só diabético que vai estar lá, familiares, parentes, mesmo quem não tem caso na família, para conhecer, para saber, uma série de atividades, vai ter palestra, isso que é muito legal. Nossos médicos da clínica vão estar lá dando palestras específicas sobre prevenção do pé diabético, né? Então, os diabéticos saberem cuidar bem do pé, cuidar da nutrição.
Vai ser muito legal o evento. Quem puder ir, participe, porque vai ser bem instrutivo mesmo. Vai ser muito legal. Conversamos então com o Dr. Camilo Saraiva, médico da clínica Oxy Center, OXI Center, tudo junto, né? Isso aí. Quem quiser saber mais é só procurar. Muito obrigado, doutor. Obrigado vocês, boa noite. Valeu, esse foi mais um quadro Viver Bem, oferecimento do condomínio Vila Flora, um bairro planejado feito pra você a 5 minutos do Campolim. Vamos de música, daqui a pouco tem mais. Esse é o Na Noite Ipanema. Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Yeah, the drums they swing low and the trumpets they go.